Olha só, hoje, 17 de outubro, é celebrado o Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza. Em todo o mundo, são 783 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha internacional da pobreza. Isso é, vivem com menos de $2 por dia, cerca de R$10. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com Dário de Souza Filho. Ele é professor e pesquisador do Instituto de Ciências Sociais da UERJ, a Universidade do Rio de Janeiro. Ele já está aqui. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Começa falando para a gente, cerca de 11% da população mundial, então, vive na pobreza extrema. O que significa isso? Viver com o quê, de fato? Bom, tem diferentes maneiras de se mensurar a pobreza, né? A mais comum, né, aquela que dá mais referências, né, sensíveis tanto para o campo das políticas públicas quanto para a visibilidade do problema, é a chamada linha de pobreza, né? Essa linha de pobreza, ela é definida a partir do valor de uma cesta básica de alimentos e serviços que se acredita serem o básico para se sobreviver em determinada região, certo? O valor referente a essa cesta de produtos e de serviços constitui a linha de pobreza, abaixo da qual a pessoa é considerada pobre, tá? Mas ela tem subdivisões, né? A metade do valor arbitrado como linha de pobreza é entendido como linha de indigência, né? Ou seja, se supõe, por esse indicador, que as pessoas que estão abaixo da linha de indigência usam todos os seus recursos para necessidades ainda mais básicas, alimentação, tá? E há uma outra subdivisão que é a linha de miséria, abaixo da qual a gente pode entender que as pessoas estão sob uma necessidade mais intensa, e aí o problema é qualitativamente diverso, né? Significa que elas não atingem nem o básico para a alimentação. Dário, boa tarde para você. Muito obrigado pela presença aqui no TJ Aparecida, porque a gente precisa acabar com esse mal no mundo todo, né? A gente apresentou até agora há pouco essa catástrofe humanitária que está acontecendo na faixa de Gaza por conta da guerra com Israel. É lamentável que os civis acabem pagando por isso, né? Mas a fome, infelizmente, está espalhada pelo mundo todo. Eu queria perguntar para você onde exatamente está mais localizada, porque quando a gente fala em fome, a gente lembra automaticamente da África, mas não é, o mundo todo está sofrendo com isso, né? Onde eu posso te dizer que a fome não apenas se mantém, né? Eu acho que no mapa do mundo a gente tem uma manutenção das condições gerais de pobreza extrema, né? Na Ásia e na África, né? Sendo que no continente africano esse problema piora, né, do ano passado para esse ano, né? Então, a gente tem, de certa maneira, a manutenção de um quadro histórico, né, que é decorrente dos períodos coloniais naquele continente, também na Ásia. Nas Américas, né, há o problema da fome na América Central, na América Latina, mas é importante que a gente destaque também que não apenas, né, nesses países mais empobrecidos e que têm um desempenho econômico menos exuberante, a fome existe, tá certo? A gente tem, por exemplo, o fenômeno das pessoas sem moradia fixa, né? As pessoas vivendo em situação de rua, mesmo em países em que há uma economia potente, uma economia importante. Para você ter uma ideia, em Washington, na capital, talvez da economia mais pujante do planeta, existem 22 mil pessoas vivendo nas ruas, né? Então, é claro que é qualitativamente diverso, né, da pobreza na África subsaariana, né, que é onde a pobreza aumenta no mundo nesse momento. E como eu falei, não são apenas números, não são apenas manchas no mapa, certo? Existe todo um processo histórico que qualifica, que dá uma qualidade diversa a essa pobreza remanescente e essa pobreza que se identifica. Eu acho que o exemplo de Gaza é um exemplo importante para a gente ter em mente, porque a gente tem uma pobreza induzida, a gente tem uma condição de ataque violento à soberania de um contingente populacional.
que não acontece só ali. Né? Ao pensar as condições de insegurança alimentar, de pobreza, de vulnerabilidade de pessoas sem teto, a gente tem que pensar nos processos históricos que precisam ser mudados do seu rumo no sentido da melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. E, Dário, com relação assim, quais os mecanismos para a gente tentar acabar com essa situação, principalmente dessa pobreza extrema, né? A gente sabe que assim, população de rua é mais difícil também da gente conseguir soluções, mas essa questão da pobreza extrema... Pensa, a gente vive num sistema de produção de bens e serviços, né, que produz como nunca, produz valores e mercadorias como jamais se viu na história. Né? Mas é também um sistema que distribui muito mal e acaba sendo gerador de escassez. E não é só escassez de alimento, escassez de teto, né? É escassez de possibilidade de inclusão na vida produtiva. Tá? Então, as condições de trabalho ou são muito precarizadas, ou a gente tem uma economia que sobrevive sem necessariamente precisar empregar pessoas. Certo? Então, a gente precisa pensar, é claro, né, isso nos remete para o campo da moralização, vamos dizer assim, das funções a cargo dos governos, né, dos compromissos de transparência, de bom uso dos recursos, de consulta democrática à população. É importante que a gente veja também que e não é pouca coisa que a ONU fomente pactos como aqueles que a gente vai ver sendo celebrados no encontro do G20 aqui no Brasil. Né? E pactos não são pouca coisa, né? Não é uma coisa desprezível. Mas além desses compromissos que os governos vão celebrar, é importante que a gente esteja atento para que boa parte do contingente de pessoas na extrema pobreza no mundo vive em países sob sanções políticas, países isolados economicamente. Né? Então, é importante que haja uma sensibilização mundial para o que não é aceitável do ponto de vista do isolamento político e econômico de países. Não por acaso, alguns deles detentores de reserva de petróleo, de reservas de insumos para a indústria, né, que são amplamente consumidos nos países de economia mais importantes. Então, é necessário, né, que a gente pense do ponto de vista ético, do ponto de vista político, e também do ponto de vista humano, do engajamento das pessoas, né, naquilo que não pode ser tolerado, admissível. Ô Dário, quando a gente fala de erradicar a pobreza e a miséria no mundo, logicamente que a gente joga essa responsabilidade para os governos, né? Para as políticas públicas, principalmente de inclusão social. Mas também tem um pouquinho da nossa responsabilidade enquanto sociedade, né? São pequenas ações que a gente pode contribuir para acabar com a fome e a pobreza. Por exemplo, a gente oferecer um prato de comida para quem bate a nossa porta. Seria isso, né? Uhum. Eu acho que isso vai das condutas individuais. É importante a gente desenvolver a empatia, sabe? Mesmo que a gente não tenha um prato de comida para dar, é importante manter essa vigilância, né? Quando a gente fala de ações de governo, a gente está falando do nosso dinheiro, a gente está falando do cuidado com a comunidade de pessoas em que nós vivemos, nos laços que fazem de nós um povo, uma nação, certo? Então, eu não faria uma distinção entre a nossa obrigação moral de cobrança do governo e dos estados, ou seja, qualquer governo que esteja presente, que esteja governando, tem conosco uma obrigação de ter empatia como nós temos, né? É claro que cotidianamente aquilo que as pessoas puderem ajudar faz sempre muita diferença, né? Eu me lembro de uma campanha fomentada pelo Herbert de Souza, né, lá na década de 80, de 90, né, que dizia: quem tem fome tem pressa. Né? Mas quem tem fome tem pressa não significa também que as soluções são assim imediatas, né? As soluções são de longo curso, né? Para tirar, por exemplo, 8,7 milhões de pessoas que ainda passam fome no Brasil, não vai ser de um instante.
Então, isso necessariamente tem que integrar a parte de que cada um de nós pode fazer, né? No contato direto com as pessoas em condição de vulnerabilidade, mas a eleição de um elenco de prioridades para pressão sobre os candidatos, sobre quem ocupa cargos legislativos, judiciários, executivos. Eu vejo que a nossa pauta política, às vezes, se desvia muito daquilo que apontaria para uma proteção da comunidade, de pessoas mesmo, vivendo em maior necessidade. Com certeza, pessoas mais vulneráveis, né, que deveria ser a prioridade de todos. Dário, muito obrigado pela sua participação aqui no TJ Aparecida. Seja sempre bem-vindo. Eu sempre ouvi falar, né, Dário, pouco é muito para quem não tem nada, né? E a gente tem esse dever como cidadão de ajudar o próximo, como cristão, principalmente. Muito obrigado, viu? Um abraço para você. Abraço para vocês também. Boa tarde. Valeu, boa tarde para você.